CBC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez, como vem fazendo há anos, se propõe a levar a paz à sua casa. Que paz é essa? Aquela que Jesus nos prometeu depois que partiu para o mundo espiritual, quando ele então voltou, está lá no capítulo 20 de João, estando os discípulos reunidos, com as portas e janelas fechadas. Jesus subitamente apareceu no meio deles, por favor verifiquem, capítulo 20 de João, e então diz: a paz seja com todos. E ficou um pouco de tempo, depois Jesus simplesmente desapareceu, deixando os discípulos maravilhados. Muitas vezes já contei essa história aqui, mas Tomé não havia visto tudo, então Tomé duvidou. E aí, semanas depois, porque havia muita perseguição, eles estavam novamente reunidos, de portas e janelas fechadas. Está lá no capítulo 20 de João. Jesus apareceu dizendo: a paz seja convosco. E por isso também Jesus: deixo a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá, mas como eu vou lá dou. É assim que o programa Espírita, Enfoque Espírita, procura levar a paz à sua casa. E hoje, com muita alegria, entrevistando a nossa irmã Isaura. Como está, Isaura? Tudo bem? Tudo bem, Gama. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, nós que ficamos honrados. A Isaura tem um longo trabalho, não só em Petrópolis, também na Rádio Rio de Janeiro, mas em Petrópolis já dirigiu ao MEP quase todos os cargos, e ela é uma das almas que comandam mesmo ao MEP lá, junto com Berto Portugal e outros mais. E nós temos muito orgulho e muita alegria de também estarmos participando numa função bem modesta lá, na UMEP, com todo o carinho que a casa nos merece. Bem, Isaura, se me permite, então, eu vou ler alguma coisa aqui que é importante. Este programa Enfoque Espírita vai ao ar às 10 horas, às vezes atrasa um pouquinho, como hoje, por causa do trânsito. Então, às 10 horas, ao vivo. Reprise às 17 horas na quinta-feira, às 18 horas de sábado, às 17 horas de terça-feira. Lembrando, porém, que aos domingos de manhã, às vezes entra a emissora, e tarde da noite, lá para as 2 horas também da manhã, costuma aparecer, mas sem horário fixo, tá? Bom, também temos o e-mail, mediante o qual aceitamos perguntas e sugestões diversas, quer dizer, tudo junto, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Mas podemos também ser visto o programa no Facebook, no endereço TV, 2 letras apenas, em TV Cidade de Petrópolis. E também na internet em www.tvc16.com. Bom, a Isaura certamente me permite, eu vou, como sempre, mantendo a tradição, nós vamos ver então, eu separei para hoje uma página aqui, aqui 62, né? Então, o que nós fizemos aqui? Vamos de novo verificar aqui a página número 62, na página 159. O livro, já vamos apontar, é um livro que nós temos muito carinho por ele, para quem faz o culto do lar. E acontece que ao fazer o culto do lar, a gente marca aqui, deixa a nossa marca do dia que foi feito. Então, nós fizemos no culto do lar, eu e a minha esposa, no dia 9 de maio de 2011, que fica essa marquinha lápis aqui, né? Eu estou muito preocupado, tenho feito a leitura sempre de temas falando em paz. O nosso país precisa de paz, precisa de equilíbrio. Houve eleições, ganha quem ganhou, o programa espírita não se interessa por isso, mas a paz na casa de todos nós queremos. Então, mais uma vez, escolhemos um tema do livro Luz no Lar, tá? Esse, então, é claro, recebido do Chico Xavier por diversos espíritos, mas o tema que nós vamos ler é de Emmanuel. Então, paz em casa, baseado em Lucas, capítulo 10, versículo 5, que diz apenas isso: em qualquer casa onde entrares, dizei antes, paz seja nesta casa. O texto é pequeno. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz.
dar-te-á o dinheiro, a residência e o conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, qualquer casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e também ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição de um inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, por qualquer motivo, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade, a cooperação, para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios arrependimentos e aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição como uma bênção divina. Usa as portas e as janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte sempre de nós. Emmanuel. É um texto para muitas reflexões nossas, graças a Deus. Isaura, podemos fazer agora, no segundo ponto, uma que eu faço sempre sobre a divulgação dos núcleos espíritas, que eu acho uma atividade muito boa. Nós já temos 2 núcleos espíritas, os amigos telespectadores podem esperar um pouco enquanto conversamos com a Isaura, tá? E vamos então deixar para o segundo ou terceiro ponto para falarmos do núcleo espírita. Antes, porém, queria dizer que desejamos ao nosso amigo Luiz Weckmiller, que fez o programa conosco durante muito tempo, ele está acamado, internado em hospital, porque ele precisa fazer uma cirurgia. A cirurgia em si não é muito complicada, mas o problema dói muito, que ele está com pedra no rim, nos 2 rins. Então é uma questão complicada, que Deus o abençoe. Ainda hoje conversamos com um médico e as providências estão sendo tomadas, mas é sempre difícil enfrentar dores como acontece lá. Bem, estamos hoje com a alegria de receber aqui a nossa irmã Isaura, com quem convivemos lá na União Municipal Espírita de Petrópolis, que é uma casa maravilhosa, seguidora fiel dos ensinamentos do senhor Allan Kardec, depois também daquilo que recebemos do Chico Xavier. Então, Isaura, eu gostaria de citar apenas que nós estamos aqui para conversar sobre a situação atual da doutrina espírita, uma coisa que me preocupa muito. Eu vi, mas já citei aqui no programa também, programa anterior, e 1.600 igrejas fecharam na Inglaterra, e que o povo, devido à cultura, o avanço da tecnologia, o pessoal não está mais interessado nas religiões. Na verdade, digo isso apenas como introdução, nós temos uma situação diferente da doutrina espírita. Por quê? Porque na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, vem a informação, quando o senhor Allan Kardec perguntou, é necessário que sejamos espíritos para que tenhamos uma situação boa após a nossa partida para o mundo espiritual? E os espíritos responderam, não, ninguém é obrigado a ser espírita, não, porque muita gente não teve a oportunidade de se esclarecer. O que importa é que seja uma pessoa de bem, que ame a Deus e ao próximo como a si mesmo, praticando toda a caridade possível. Só essa é a essência. Então, nós temos isso como princípio. Jamais atacamos outras religiões e enfatizamos a necessidade da transformação da pessoa para que ela seja um homem de bem. Aí nós encontramos, então, um público bastante farto, interessado em conhecer a doutrina espírita, mas sem ideia de que estamos buscando conquistá-lo para que ele vá ao centro, qualquer centro que ele queira. Não, ele vai se quiser. O importante é que ele conheça Kardec, conheça Chico Xavier e outros mais, como Joana de Ângelo, por exemplo, como André Luiz, por exemplo, espíritos que se comunicaram pelo Chico ou através de Divaldo, e procure cumprir aquilo ali.
não precisa seguir rituais espíritas, participar necessariamente do centro espírita. Vai ser muito feliz para ele. Por quê? Ora, quando se tem fé, aquela fé inabalável, como diz Kardec, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, aí a gente então fica tranquilo, porque atende à razão. Por isso gostamos de conversar com a nossa irmã, que já veio aqui anteriormente, porque ela é professora, com muitos graus a mais do que uma simples professora, e um trabalho gigantesco aqui e na Rádio Rio de Janeiro. Isaura, então, como é que fica essa história de igrejas que fecham? Antes, eu queria falar para você que Sim. o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vai ao ar na Rádio Rio de Janeiro já há muitos anos, eu já tenho quase 30 anos de Rádio Rio de Janeiro, esse programa está também lá em Dourados, em Mato Grosso do Sul, na Rádio Portal da Luz. Ótimo. E em Santa Catarina, Maravilha. na Rádio Espaço Espírita, lá em Santa Catarina. Maravilha. Então, é um programa que está se ampliando e é o estudo da doutrina. Isso é muito importante, né? Por isso que eu fiz questão de divulgar, porque pelo YouTube nós podemos acessar e ouvir o programa também fora do estado do Rio. Isso. Né? Realmente, eu fui agora, por exemplo, a Pousada do Rio Quente, claro que passei por Caldas Novas e tive a alegria de encontrar aquele ônibus, já conversamos, aquele ônibus muito grande, cheio de livros espíritas, e ele teve a alegria de dizer para mim, aliás, me vendeu esse livro que está aqui, né? De Chico Xavier, Mandato de Amor, que eu estou apenas fazendo propaganda dele agora, porque eu estou gostando muito. Eu não tinha, para ser sincero. É um retrato da vida do Chico Xavier. Quem quer se transformar pode seguir o que está aqui, tentando imitar o querido Chico, mas a vida é assim mesmo. Então, estamos aí conversando com a Isaura sobre essa situação. Voltando ao que você perguntou, Gama, realmente eu acredito que a vida moderna ela é muito tumultuada e ela exige muito de nós, não é? Nós sabemos que a quantidade de informações que nós recebemos ela é grande demais. E como essa informação é tão assim exagerada, nós ficamos naquele afã de receber essas informações, assimilar todo aquele conhecimento. Então, uma criança hoje em dia tem um conhecimento extraordinário que nós, uma pessoa da minha idade, custou a ter a oportunidade de ter aquele conhecimento que hoje uma criança de 8 anos já tem. Então, o mundo está assim acelerado, muita informação, muita cobrança, porque você precisa acompanhar o mundo, não é? Você precisa estar bem informado, não pode ficar para trás. Então, com isso, as pessoas deixam de ter a disponibilidade do tempo. E antigamente você pegava um livro e você sentava, folheava as páginas do livro, você lia aquele livro, tinha tempo para isso. Hoje em dia você tem que criar um tempo, tem que levantar mais cedo, dormir mais tarde, para você poder ler um livro. Porque durante o dia são tantos apelos e tantas coisas que vêm ao seu encontro para você dar conta, que você acaba não tendo a oportunidade de se deleitar numa leitura saborosa, calma. Isso já não é mais dessa época. Não é. Então isso faz com que as pessoas se materializem muito também. E eu vejo assim, muitas pessoas, Gama, que gostam da doutrina espírita, admiram a doutrina espírita, mas não criam aquele tempo para ir à casa espírita, para estar na casa espírita em contato com as pessoas, com os irmãos, aquele abraço, aquela conversa, aquela oportunidade de ir para um cantinho da casa antes da reunião ou após a reunião, contar seu problema, se desabafar. Isso quase que já não existe mais. Nós todos estamos sempre acelerados
E muita gente não vai à casa espírita, então não tem essa oportunidade. Aí a pessoa faz o quê? Tem o celular. Ficam sufocados pelas informações no celular. Exatamente. É excelente o celular. Inclusive a Rádio Rio de Janeiro, muita gente que diz assim, na minha casa não pega, agora pega sim, é só você ir ao celular e no celular você entra na Rádio Rio de Janeiro em qualquer lugar. Então você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro através do seu celular. Mas só que não é só ouvir ali a Rádio Rio de Janeiro, as palestras espíritas ou qualquer outra emissora espírita, não é só ouvir ali enquanto você faz uma atividade na cozinha, enquanto você está fazendo uma atividade doméstica, ouvindo. Aí você não está ali concentrada, você ouviu aquela informação, mas aquele momento da reunião pública, por exemplo, que você senta, você se esquece da vida e se concentra ali. A espiritualidade da casa espírita trabalhando em seu benefício, porque nós sabemos que toda casa espírita tem todo o templo religioso, não só a casa espírita, claro. A igreja católica, a igreja protestante. É a psicosfera do ambiente. Exatamente, a sinagoga, todos os lugares onde se procura Deus, ali você vai encontrar uma ambiência espiritual propícia ao seu refazimento espiritual. Então, quando você entra em um templo religioso, vamos falar de um modo geral, você já é beneficiado. E quando a pessoa deixa de ir, perde essa oportunidade. Exato. E, infelizmente, as pessoas estão tão envolvidas com as coisas materiais que estão deixando de ir aos templos. Também então, o estacionamento é um problema, é caro para ir, é caro para voltar. Exatamente, o trânsito, há toda uma dificuldade generalizada. Isso. Antigamente as pessoas iam a pé conversando, hoje em dia é tudo mais difícil. Mas eu acredito assim, quando nós colocamos como prioridade na nossa vida, nós damos um jeito e vamos. Exatamente. É uma coisa curiosa que eu gostaria de acrescentar. A Livraria Espírita Oswaldo Cruz, que nós acompanhamos há tantos anos aqui em Petrópolis, a Livraria Espírita Oswaldo Cruz, ela tem uma característica curiosa. Cada vez está vendendo menos livros, porque as pessoas não têm tempo para comprar e não têm tempo para ler. Então é uma coisa curiosa, que sempre foi aquele ponto onde o Chico Xavier ia para lá com todo carinho, nos atendia com carinho e ficava lá, quando ele passava aquele mês, que todo mês passava, uma vez por ano, em janeiro, era aqui em Petrópolis. Na casa da dona Suzana, na casa Suzana Mouzinho. E lá até ela, quando ele pedia para o pessoal ir até lá para dar um passe nele. Hoje em dia, a casa vive vazia. E outra coisa, lá também, a Livraria Oswaldo Cruz era um ponto de encontro das pessoas conversarem, chegavam lá, olhavam os livros e batiam um papinho, né? Os espíritas. E agora está todo mundo sempre correndo. Exatamente, a gente não tem tempo. Nós estamos correndo para quê? Com que finalidade? Eu tenho tentado fugir disso aí, meu irmão. Sabe como? Eu me obrigo a fazer o culto do lar todos os dias. Então, todos os dias, marcado, como aqui nós abrimos, dia a dia, e nós então fazemos eu e a esposa. Às vezes tem filhos, como por exemplo ontem, tivemos um filho com a sua companheira, então estávamos lá e participaram do culto. Quando a empregada está, ela também participa do culto. Quem estiver lá em casa participa. Nem que seja para apenas participar ouvindo, mas pelo menos é alguma coisa, aprendemos algo. E hoje em dia é tão difícil o tempo para ler. Muito difícil. E nós precisamos ter muito cuidado, porque eu acho também, Gama, que isso está partindo das famílias. As famílias você faz o culto todos os dias. Há pessoas que não fazem nem uma vez por semana. Então as crianças não são levadas a um templo religioso porque seus pais não vão. Elas não têm o hábito da oração porque os pais também não têm. Então, as crianças estão sendo levadas nesse roldão dessa superatividade humana e não estão se ligando à parte espiritual. Pelo contrário, estão sendo levadas a apontar-se, infelizmente, parece que isso retornou,
mas para instruções sobre sexologia que não interessa para a criança tão pequena Ainda tão assim. cedo, exatamente. Tão cedo, a gente lamenta que as crianças ficam tontas com isso. São informações inadequadas na hora errada. Informações que estão sendo dadas na hora errada. Imagina, antes da hora, isso, né? Imagina, meu netinho, 6 anos, estava na piscina, 5 para 6 anos, estava na piscina nadando no sítio dos pais, mas a minha filha tinha levado também a filha do irmão, que está com 18 anos, em Juiz de Fora, está fazendo lá o estudo da Universidade Federal lá de Juiz de Fora. E aí podia ser que ela estivesse na piscina. Eu cheguei na varanda e disse assim, a Maria Júlia está na piscina com você, meu filho, porque naquele ponto eu não via. Ele disse, não, vovó, ela agora está nos dias de menina. Eu parei estarrecido de como uma criança sabe o que são os dias de menina. Eu comecei a rir, outros riram também. Eu digo, como é que esse menino de 6 anos sabe dessas coisas? É uma educação diferente, meu irmão. E a figura de Deus, da vida espiritual, fica esquecida, Isaura. As crianças estão muito informadas também. E os pais, porque as crianças são muito ativas, são muito brincalhonas, são muito travessas. E o que o pai faz e a mãe? Para eu ter um pouquinho de sossego, eu dou para você um celular, dou para você um notebook, alguma coisa. E a criança que já sabe lidar com aquilo, porque já nasce sabendo. É claro. Não é? Porque no plano espiritual ela já conviveu com aquilo e ela traz aquilo naturalmente e lida com o celular com a maior facilidade. Aí a criança fica acessando sites e certas páginas que a gente não sabe. O que o meu filho está vendo no computador, no celular? E o pai não vai lá ver. Então, se ele estivesse apenas vendo um desenho, um filme infantil, tudo bem. Mas, de repente, ele está em algo perigoso. Pois é. E o pai não está atento, a mãe não está atenta. Nós precisamos ter cuidado. O melhor é estabelecer uma idade mais avançada para dar esse tipo de brinquedo, né? Porque já é um brinquedo na mão das crianças. Mas se for a criança já quiser e tiver acesso dentro de casa, que a gente fique atento, porque a criança pode estar vendo coisa inadequada. A gente dá um presente, mas a gente mesmo fica inseguro com o presente que deu. Exatamente, porque as crianças, aí com isso, elas estão tendo informações antecipadas. Elas estão vivendo uma vida adulta num corpo de criança e a coisa fica muito complicada. E aí a gente vê certos desvios que são muito tristes, não é? O que a gente vai fazer? Na verdade, Emmanuel, no livro Consolador, ele disse que são 3 fases distintas, até os 7 anos, quando se completa a reencarnação, depois até a puberdade, depois a última fase, mostrando então a importância da educação em cada um. Mas o papai chega tarde, a mamãe chega tarde, às vezes está trabalhando, então deixa a criança só naquela creche. A gente não sabe a orientação que está dando lá dentro. Procura saber, mas nem sempre é a verdadeira. Então, mas educar filhos Gama, é a mesma missão. É uma missão, mas aí é que está a parte religiosa. O pai e a mãe, por grande necessidade para manter o seu lar, a educação, a saúde dos filhos, etc., os dois saem para trabalhar. Mas e a parte religiosa? Não pode ser descuidada. Não pode. Um dia na semana, a oração em família, todos os dias à noite, a prece antes de dormir com a criança e a frequência habitual, a frequência semanal, que seja um dia na semana, a um templo religioso. Eu também acho importantíssimo. Porque isso aí, pelo menos vinculá-lo e achar normal. Exatamente. Aí a criança terá aquele vínculo com Deus, a criança terá um respeito ao próximo, porque todas as religiões dão esses ensinamentos. Nós vamos precisar fazer um primeiro intervalo, mas lembrando do que a nossa irmã está falando, na pergunta 208 e 582 de O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec recebeu dos espíritos a informação que criar os filhos é missão do papai e da mamãe. Mas nós voltaremos em 1 minuto. Até já.
Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Estamos analisando exatamente a situação necessária na criação dos filhos para não dar somente parte intelectual, mas sobretudo e principalmente a parte moral. Por isso, nós também analisamos uma coisa triste. O que nós apontamos e que consideramos que são os pais e avós que muitas vezes são internados pura e simplesmente porque a família também não tem como cuidar deles. Papai trabalha, mamãe trabalha, tem as crianças, ou os avós ficam para tomar conta das crianças, ou, ao contrário, quer dizer, é porque realmente sempre foi assim e o papai e a mamãe estão nessa altura atrapalhando a educação. Continuemos, minha irmã. Então, a oportunidade que eu gostaria que enfatizasse da ida aos centros, porque é um momento de paz. É um momento porque, por exemplo, eu estou falando agora da casa espírita, da instituição espírita, mas cada um na sua religião Claro. tem a sua terapia dentro do seu templo religioso. Vamos agora nos dirigir à casa espírita. A instituição espírita, ela tem uma terapêutica, né? A própria doutrina espírita tem uma terapêutica espírita. Não que lá nós tenhamos receituário do diretor do centro ou da instituição espírita, não é. A terapêutica espírita é a prece, o passe, que é a transmissão de energia, que é a imposição de mãos que nós vemos em outras religiões. Temos a prece, o passe, temos a água fluidificada, que é uma água que foi orada, alguém orou, alguém pediu um benefício para aquela água e a pessoa toma o copinho de água ou leva a sua garrafinha para que ela seja fluidificada. Nós vemos na Igreja Católica a água benta, não é? E em outras religiões nós vemos que levam objetos para serem abençoados. É a água que é abençoada na casa espírita. E fora disso, nós temos também os nomes que nós deixamos lá para vibrações, para atendimento espiritual. Então, toda essa terapêutica espírita processa um tratamento na criatura. Quando enfrenta o problema, ainda tem o atendimento fraterno. Ainda tem, exatamente. Muito bem lembrado, Gama. O atendimento fraterno, que toda casa espírita possui. A pessoa chega antes do horário, um pouquinho da reunião, e pede para conversar com a pessoa determinada aquele dia para o atendimento fraterno. E terá lá um cantinho reservado e a pessoa vai conversar, vai se desabafar. E aquela pessoa que esteja ouvindo ali naquele momento, ela está preparada para isso.
ela fez um curso, ela aprendeu a fazer esse atendimento. E a primeira coisa que existe é o sigilo. A pessoa sabe que ela vai ouvir aquele irmão, aquela criatura que ali chegou, e dali não vai passar. Não, A informação, não vai fazer ficha, não vai anotar nome, endereço, nada disso. Não anota o problema qual é, nada. Fica no coração daquele que atendeu. E então a pessoa tenta conversar, dar alguma informação, esclarecer de alguma forma. Não é um atendimento psicológico, porque não é um profissional da psicologia, mas é um atendimento amoroso, à luz da doutrina espírita. E a pessoa depois pode assistir à reunião, receber o passe e voltar se desejar. Se não quiser voltar, não precisa, porque lá ninguém é obrigado a isso. Claro. Agora, nós precisamos observar que outra coisa que a doutrina espírita faz é exatamente isso. A pessoa vai se quiser. Isso. Nós não fazemos proselitismo, nós não ficamos chamando ninguém para vir para a casa espírita. Nem pedimos dinheiro de hipótese nenhuma. Hipótese alguma. Ninguém lá paga nada. Os diretores que queiram, as pessoas que queiram auxiliar para a campanha do quilo, para os atendimentos, porque a casa precisa de manutenção, uma pintura, o conserto de uma parte elétrica, o encanamento, a luz que é paga, os impostos que são pagos. Isso aí nós nos cotizamos, nós auxiliamos. Aquele que desejar pode deixar alguma contribuição, mas sem nenhuma obrigatoriedade. Ninguém vai ouvir durante uma reunião ou alguma placa escrita na parede da casa espírita dizendo assim: estamos precisando que você doe, ou pedindo, nós estamos precisando de dinheiro, nós queremos nada, absolutamente nada. Isso aí não existe dentro da casa espírita, até porque nós não temos um sacerdócio organizado. Exato. Lá ninguém vive da casa espírita, lá todos são voluntários. Eu considero o maior contingente de voluntários, pelo menos dentro do Brasil, é o contingente de trabalhadores espíritas. E é o maior movimento amoroso, portanto coletivo, em todo o mundo, onde a doutrina espírita é praticada com sinceridade. Exatamente, porque as pessoas, ninguém cobra nada e ninguém recebe nada financeiramente falando. Nós recebemos muito em bênçãos, exatamente. Em ajuda também espiritual. Acho. Eu também acho. E de receber em bênçãos, eu fui um grande privilegiado na minha vida, porque já passei por uma doença muito difícil, que deixa muitas sequelas, muitos problemas. Eu tenho uma atividade que as pessoas dizem: como você suporta? Eu suporto com alegria, porque quando eu termino de fazer um trabalho difícil, uma pesquisa demorada, e todo dia tem, às vezes, em outras religiões que me pedem para ir até lá para falar, em outras entidades, vou evitar de falar nomes para não estar criando assim curiosidade, mas eu vou com todo carinho, aponto. Às vezes pessoas que querem montar um centro espírita, o senhor me dá o estatuto, dou pronto, dou para o senhor, só me dá o nome, o resto eu lhe dou o estatuto pronto e impresso. O senhor faz as modificações que quiser e nós vamos aceitar. Então, isso tudo é o tipo de trabalho gratuito. Eu, com 81 anos, vou fazer 82 agora, dentro de 60 dias, ainda na minha casa eu tenho alunos que vão até lá para aprender o quê? Economicamente, não pagam nada, é para estudar a doutrina espírita. Aí eu também quero ir. Eu digo: bom, tudo bem, vamos lá para casa, tem um limite, claro, porque a gente tem espaço físico limitado. Mas eu gostaria do senhor, porque o senhor aponta também os pontos da Bíblia. Ótimo, você segue a Bíblia, então eu vou mostrar os pontos da Bíblia, para você descobrir que aquilo que nós chamamos de mediunidade, São Paulo chama de dom espiritual. E lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele relaciona os dons espirituais. Que dons são esses? O dom de receber os espíritos, o dom de profetizar, o dom de curar, está tudo lá, gente. E eles vão ficando espantados, mas é assim a doutrina espírita. Verdadeiramente. E por isso eu acho que é uma forma diferente de encarar uma coisa chamada o fenômeno religioso, né?
Todos nós temos uma noção de Deus e precisamos ter e vivenciá-la. Essa noção é inata, ela nasce com o ser humano. A gente vê que o selvagem já respeita algo da natureza e venera e tem, assim, o momento dele de culto a alguma coisa na natureza, até uma árvore, uma pedra, o trovão, a chuva, que eles resolvam indicar como sendo algo superior. E isso para eles é o Deus, no entendimento deles, que ainda é muito simples. E nós vamos nos aperfeiçoando com esse entendimento, embora seja muito difícil para nós termos a ideia plena do que seja Deus, tendo em vista a nossa pequenez, a nossa inferioridade ainda e a grandiosidade que foge aos nossos sentidos, né? Essa grandiosidade. Mas é o princípio fundamental, é um dos princípios fundamentais, é o primeiro, é o inicial, é a crença em Deus que nós temos na doutrina. E quando a gente descobre, através da doutrina espírita, que nós não vamos ser condenados a um inferno eterno, a um sofrimento infinito, não. Todos os espíritos são criados simples, ignorantes, a pergunta 115, 121, 133 e mais alguns. São criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Ora, nós somos destinados à perfeição. E na pergunta 804 diz que nós somos criados iguais. Que maravilha, nós temos, portanto, um caminho que só depende de nós para trilhar. Por isso a doutrina espírita é tão bonita. Dos nossos esforços, claro, né, da nossa... voltando, Gama, lá, já que você falou, nós temos um caminho a trilhar, vamos voltar lá ao nosso assunto inicial, quando nós estávamos falando na criança, na educação. Por exemplo, nós sabemos que há famílias que vivem numa condição de necessidade muito grande. Sem dúvida. Muitas vezes a família tem a esposa tem o seu marido preso, está por algum crime que cometeu, está preso, ou a mãe está presa, e às vezes o pai e a mãe estão presos, mas as crianças estão ali. Então, o que a gente percebe conversando com amigas, com professoras que trabalham em determinadas comunidades, em escolas mais retiradas, onde as crianças são crianças muito agressivas, muito rebeldes, porque são frutos de lares nesta situação, onde o pai espanca a mãe espanca os filhos, e então a gente vê essa carência de Deus nesse ambiente. A gente sabe que é difícil, mas e por outro lado, a droga combatendo em paralelo, né? A droga competindo, né? Competindo ali, porque através da droga há aquele momento de prazer, de relaxamento, e a criança chega em casa e encontra a mãe drogada, ou o pai que foi preso por causa da droga, ou a mãe que passa droga para ganhar a sua vida. Então, essa criança, o que nós vamos esperar de um coraçãozinho, que é uma semente que foi plantada ali naquele lugar, para que ela desse bons frutos? Porque ninguém nasceu para dar errado. Claro. Todos nós somos um projeto divino para dar certo. E aquela criança nasceu para dar certo. Mas aí a criança vai para a escola, agressiva, bate nos colegas. Aí a professora chama a atenção, né? A professora chama a atenção da criança, e aí a criança, quando fala, a mãe fala, é chamada, a mãe espanca a criança. Espanca ao ponto de... Eu gostaria que a Isaura enfatizasse mais isso, porque nós temos visto tantos absurdos, inclusive, recentemente, uma situação terrível. Uma pessoa, um brasileiro, matou crianças, tudo lá na Espanha, foi condenado à prisão perpétua. Meu Deus, aonde estamos? Né? Então, como nós temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. Caro telespectador, não saia daí, porque ela é uma especialista em educação e é espírita. Voltaremos em 1 minuto. Até já.
As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Hoje recebemos um presente com a presença aqui da senhora Isaura, que já dirigiu a União Municipal Espírita, uma casa grande, é educadora, e nós estamos falando de educação. A educação como um todo, porque hoje o Brasil ainda premia muito a educação formal, a educação material para viver na vida, mas falta muito ainda da educação moral, aquilo que só se vê na família. Eu gostaria que ela continuasse usando a palavra, por favor. Exatamente, Gama. Nós estávamos falando a respeito da criança espancada, né? Isso. E é porque, às vezes, o adulto, ele não pode espancar o seu patrão, ele não pode espancar o trocador do ônibus que o tratou mal, e não pode espancar o açougueiro que o atendeu mal. Então, ele chega em casa com tudo aquilo reprimido e espanca o ser indefeso que estaria na sua frente, que é o seu filho, que é a criança que ele tem nas mãos. E, às vezes, também a pessoa usou álcool, usou droga e está fora de si. E quantas vezes a gente toma conhecimento disso, que uma professora que chame a mãe para conversar e diga, seu filho não se comportou bem, eu estou precisando da sua ajuda para que ele melhore na escola e tal, e a criança já sai do portão da escola em diante sendo espancada no meio de todos. E a criança é tão espancada que no dia seguinte não pode ir à aula, de tão machucada que está. Isso está acontecendo, gente. Aí alguém vai dizer assim, mas tem a lei, tem todas as autoridades que tomam conta disso. Mas acontece nos bairros mais retirados e a vizinhança não denuncia. Então, como a vizinhança não denuncia, aquela criança fica marcada. E aí, o que se vai esperar de uma criança tratada dessa forma? Essa criança vai crescer já completamente desajustada, primeiro que é mal alimentada, não recebe carinho e ainda por cima é espancada. Aí ela encontra uma criatura que lhe oferece um benefício qualquer, e aí ela começa desde cedo a entrar na rota do crime. E aí depois a gente já sabe a consequência qual é. E aí a sociedade cai em cima, falando, recriminando, mas quando nós vamos procurar a história pregressa, tudo encaminhou aquela criatura para ser um criminoso. A gente vê que, infelizmente, na própria escola, muitas vezes, e sobretudo aquela do ponto mais avançado, quando entra lá um jovem com 15, 16 anos, a escola começa também a ensinar um materialismo que não resolve nada. O materialismo existe, mas a criação você não pode negar. É tudo perfeito, a criação do espírito, mas do homem, do nosso corpo, é uma perfeição absoluta. Isto não aconteceu por acaso. Você foi destinado a ser perfeito, sim, criado simples e ignorante, porém destinado à perfeição. É essa perfeição que ela está enfatizando. Eu queria que continuasse enfatizando mais a necessidade de enfatizar o lado moral. Não basta apenas o lado intelectual. Moral e o lado espiritual, religioso da família. Claro. Porque aí a criança, quando ela pode ser muito pobre, mas ela chega em casa e ela encontra uma família
que ore, que faça prece, que fale em Deus, que acredite que ela possa dar certo, que tenha confiança, que estimula o bem nessa criatura, essa criança, embora sendo pobre, ela será um homem digno, um homem de bem no futuro. Quantas e quantas criaturas a gente conhece assim? A própria história do Chico Xavier. Claro. Naquela família enorme, a mãe lavadeira, o pai um miserável, não é? Ganhando muito pouco. E quem foi Chico Xavier? Um dos maiores homens que a humanidade conheceu. Indicado até para o Prêmio Nobel. Não é? Indicado até para o Prêmio Nobel. Então a gente fica vendo que o Divaldo também veio de uma família muito humilde, muito pobre. Mas são pessoas que tiveram uma iniciação falando em Deus, um lar onde a família tentava ajustar aquela dificuldade com a fé, né? Com aquela fé que a gente vê no Novo Testamento, Jesus dizendo que a fé remove montanhas. E quantos de nós já passamos por momentos muito difíceis e que com a fé, com a crença, com a oração, com a união das forças numa religião, a gente vai vencendo, vai superando. Então essas famílias precisam encaminhar seus filhos, precisam sair, procurar ver naquela criança um projeto de Deus. Exemplificar, indo à casa espírita, levando os netinhos, levando os filhos, se for mamãe, ou os netos, se for vovó ou vovó, para que eles aprendam. Gosto de meus netos, quando reúne a família, que o mais novo, ele tem 5 anos, esse que falou da água, né? Da netinha, a menina está nos dias de menina, que ele com 5 ou 6 anos já tem a noção de alguma coisa diferente entre menino e menina. Mas então ele faz questões assim, eu faço a prece dele é bem curta, eu faço a prece, vovô depois faz a prece grande. Então ele já sabe que comigo vai ter que fazer aquela prece. Eu gosto muito disso, sabe? É muito bom. A criança já fica com uma intimidade com Deus. Exato. Não vê Deus como algo distante, aquele que me vai castigar. Vê Deus como seu amigo, como aquele com quem ele pode conversar, falar o que ele deseja falar. Exato. Não é? Antes, eu até me lembrei de uma história que ontem, na palestra lá na UMEP, eu estava falando, eu lembrei na hora de um dos livros do Richard Simonetti, que esteve na sua casa a última vez que ele veio a Petrópolis, faleceu, que já desencarnou agora há pouco tempo. Mas o Richard Simonetti conta que, em um dos seus livros, que uma senhora chegou à casa espírita. Ela não tinha noção do que era a casa espírita, então ela chegou acreditando que lá ela poderia falar, descobrir as coisas, não é? Procurar um médium e perguntar, porque havia desaparecido uma joia na casa dela, um anel. E então ela estava querendo saber onde estava aquele anel. E foi à casa espírita. Onde está aquele anel? Preciso saber. E o presidente conversou com ela, disse que não era assim, que ali não tinha uma pessoa que dissesse, um médium, um espírito que dissesse onde o anel tinha parado. Então ela disse o seguinte, o presidente falou assim, mas faz o seguinte, assiste a nossa reunião e a senhora vem, assiste a reunião, quem sabe a senhora vai descobrir o seu anel. Aí ela assistiu aquela reunião pública, quando saiu ele disse, volte semana que vem, quem sabe. Aí ela começou, foi a reunião seguinte, foi a outra, e várias reuniões, e aí de vez em quando ele de longe fazia. E o anel, ela disse, fazia assim com o dedo, ainda não encontrei o anel. Passados uns tempos mais longos, ele perguntou a ela, e o seu anel? Ela falou, encontrei. Ele a encontrou, onde estava? Ela disse, aqui. Eu encontrei o anel aqui. Eu aprendi aqui que aquele anel não tem tanto valor. O valor maior eu aprendi aqui das coisas espirituais. Então, a gente às vezes está procurando as joias, as coisas materiais, achando que aquilo é o mais importante da vida. E ensinando isso aos nossos filhos. Aí a criança vai crescendo com aquela ambição para conseguir
Certas coisas ela é capaz de tudo. Sem dúvida. Mas aí, quando ela descobre, quando ela aprende que há coisas mais importantes, que são as coisas materiais, as coisas espirituais, então ela vai se desligando, a importância já não é tanta. Ela passa a valorizar mais o ser humano, o lado bom da vida, mas o lado mais simples da vida, o lado do encontro, o lado da palavra amiga, da caridade, do prazer de servir. Aí a criança muda, ela vai aprendendo isso. E nós podemos mudar a psicosfera dos nossos filhos, oferecendo também livros infantis para eles, lendo para eles. Como está difícil hoje o papai e a mamãe que arranja tempo para ler um livro que tem uma face moral mais rigorosa, não está impondo circunstância, não, mas está formando uma mente voltada para o bem. Gama, é porque também o papai e a mamãe, hoje em dia, além das atribulações da sua vida, eles também estão muito presos ao celular. Então a criança, há pouco, eu até escrevi um artigozinho uma vez, já faz um tempo, falando sobre isso, que eu passei na praça, tinha ali na Praça da Liberdade, tinha uma moça jovem e uma criança. A menina estava assim, olhando para o chão, as outras crianças brincando, e ela ali olhando para o chão, e a mãe com o celular. E aí eu pensei, ela trouxe a criança para a criança se divertir. Ela já fez alguma coisa, mas ela esqueceu que a criança não conhece as outras crianças, ela teria que levar, introduzir a criança no grupo, interagir com as outras crianças, para que a filha dela começasse a brincar com as outras crianças. Não, ela interagindo com o celular e a filhinha tristonha, olhando para o chão e as outras crianças brincando. Nós precisamos ter esse cuidado. Há um momento que a gente tem que esquecer que tem celular, porque o celular é um ladrão do nosso tempo. Sem dúvida nenhuma. É um grande ladrão do nosso tempo. Tudo bem que a gente precisa estar atualizado, mas a gente fica num afã. E aí, quando o próprio celular nos diz quantas horas nós passamos nele, porque o próprio celular tem um programa lá que diz: hoje você se utilizou do celular por 1 hora e não sei quantos minutos. Aí eu fico pensando assim, gente, eu não podia ter lido ali alguma coisa nesse período? Eu não poderia ter feito uma outra coisa? E faz a gente participar de inúmeros problemas e programas que nós não temos nada com aquilo. E a gente perde o tempo, perde a vida. A vida. Eu não sou contra o celular, gente, me entendam. Eu acho que o celular é uma ferramenta maravilhosa, mas nós precisamos usar essa ferramenta com equilíbrio. Observei isso na pousada do Rio Quente, o jeito com água até aqui, e aquelas senhoras sentadas às vezes numa pedra também, no meio da água quente. Então ela estava com água por aqui, a mãozinha de fora, com o celular na mão. De gente, nem dentro d'água essa senhora não se libera de uma coisa tão bonita, viaja tanto tempo para vir para cá, paga caro, e quando chega aqui ela abre o celular dentro da água e fica com a água até aqui com o celular na mão. Eu digo, meu Deus. Tudo bem que a gente precisa estar informado, responder as questões que nos perguntam, mas não pode ser esse fanatismo da pessoa. O celular já faz parte do corpo da pessoa. Isso. Né? A pessoa tem que estar com ele na mão. E aí a criança fica de lado, o filho, a conversa, né, entre família acaba. E disso nós não podemos abrir mão. Uma lástima, né? Porque a leitura espírita, gente, e o manuseio do livro espírita, como é gostoso. Vou abrir o acaso. Quando foi que eu li essa lição? Vamos ver aqui, vou abrir aqui, ó. Está marcada a lápis. 6 de abril de 2011. Pequeninos, não sei o que Emmanuel diz, urge assegurar o provir, a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Olha aí que coincidência. Olha que nada acontece por acaso. Abandonar pequeninos ao léu, na civilização magnificente da atualidade, é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excesso, faiscante de luz, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas.
É uma parte apenas. Viu? Mas eu posso ler mais Tem tudo uma a frase. ver conosco. Tudo. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pai, conselheiro, orientador e chefe. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança, o Senhor nos hão devolvido. A doutrina nos ensina que nada acontece por acaso. Eu abri aqui, é o acaso. Emmanuel, né? ajudando ao nosso tema Emmanuel aqui. ajudando o nosso programa. E a gente observa, isso aí é uma coisa mais do que natural. Se nós formos olhar aqui as nossas autoridades municipais, o nosso prefeito é um jovem de Petrópolis, criado aqui, estudou aqui. Quantas pessoas que estão agora vendo, nos assistindo, conheceram o nosso prefeito pequeno, criança. Muitos vereadores também, crianças. E isso, quando eles eram crianças, a gente podia imaginar que um dia essas pessoas seriam juízes, prefeitos, delegados, vereadores, comerciantes. Nós não poderíamos imaginar guarda de banco. Eu, às vezes, entro em alguns bancos aqui em Petrópolis, tem um principalmente que eu, quando entro, o guarda foi aluno da escola que eu dirigi. Quando ele me vê, Dona Isaura e tal. Então, eu me sinto tão honrada. O guarda que está ali foi aluno daquela escola e ele hoje é um homem de bem, está prestando um serviço à comunidade. Olha para mim também com respeito e eu olho para ele com muito respeito. Então, essa é a graça da vida, do trabalho, da gente se doar em benefício do outro, para depois a gente ver o fruto. Claro. Porque isso aí é o fruto da educação. Ele é guarda, é um bom guarda de um banco. O outro é o prefeito, o outro é o juiz, o outro é o comerciante, claro. O outro é o que varre a rua. Não é só o sucesso financeiro que importa, é o sucesso moral, pessoal, integral, aquele que forma pessoas realmente realizadas perante a vida, que quando retornam para o mundo espiritual, além de encontrar a sua devida compensação, também deixam saudades inquestionáveis. Então, é isso, esse cuidado com o próximo, o respeito que a gente precisa ter com o nosso filho em casa, com a nossa família, porque a família é um projeto, não é? Foi um projeto de Deus. Então, essa família, quando ela está calcada em bases religiosas, bases morais, onde a criança que chegou com um cigarro, meu filho, isso aí não é adequado, isso não se faz, isso não é conveniente. Quando ela chegou com um objeto que não é dela, meu filho, vamos lá devolver. E tudo isso, a gente fica olhando, se desrespeitou a professora, vamos lá conversar. Vamos pedir desculpas à professora, não é assim que se faz. O que temos visto é o contrário. Crianças atacando os pais vão lá, quase batem no professor ou na professora, porque a professora chamou a atenção do filho. Então, se os pais não olharem os educadores como seus sócios, são sócios da família, porque são sócios na educação, estão dando de si para aquela criança também, então, onde é que nós vamos parar? Então, Gama, a violência vai ser cada vez maior. Vai ser cada vez maior. A corrupção vai ser cada vez maior. Nós só conseguiremos participar do futuro feliz dos nossos filhos e netos se nós efetivamente nos dedicarmos a eles. Porque o que nós semearmos, isso vamos colher. Se nós não semearmos o bem, alguém vai semear o mal. O que será dessa semente, não é? Pois é. Então, meus irmãos, nós tivemos, eu e os senhores telespectadores, tivemos a alegria de receber aqui Dona Isaura Hart, e dedicou a vida à doutrina espírita, à caridade, à pregação do espiritismo. É a ciência que nos estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos, a sua relação com o mundo espiritual. Lembrando que nós temos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição no mundo espiritual, depois de passar por inúmeras reencarnações.
É uma beleza onde se ensina a moral. Se você não pode participar do teu filho, se você também não recebeu, leve ao centro espírita, não deixe passar essa oportunidade, porque você vai colher mais tarde. O que você semear na área moral é o que você vai colher. Exatamente, Gama, você Eu fico foi muito feliz inspirado. com a sua presença. Porque a gente, mesmo que o jovem, depois de uma certa idade, não queira ir, mas, como diz o meu cunhado, o nosso presidente da UMEP, Humberto Portugal, o doutor Humberto Portugal, ele costuma dizer isso, mas ele não está mais indo, mas ele sabe o caminho de volta. Claro. Ele sabe como voltar, ele sabe o caminho do bem e ele sabe por onde deve ir. Pois não, Isaura, muito obrigado pela sua presença. Gama, eu que agradeço Deus continue profundamente. lhe abençoando, abençoando o doutor Luiz, Estou seu às digno marido. ordens para quando desejar. Pois, muito voltar, obrigado. E agradeço imensamente. Eu Cumprimento só- a todos os telespectadores, os funcionários dessa emissora maravilhosa, que leva tanta coisa boa para a comunidade de Petrópolis e do Brasil, né? Sim, através da Brasil. internet. Claro. Eu fico muito feliz. Esse programa vai ao ar às 10 horas de quarta-feira ao vivo, às vezes um pouquinho depois. Reprise às 17 horas de quinta-feira, às 18 horas de sábado, às 17 horas de terça-feira. E às vezes num domingo de manhã colocam também, e tarde da noite, por outras vezes aparece. Eu fico feliz porque creio que atingimos uma fatia grande da população, porque me param na rua e nos questionam a respeito da doutrina espírita. Eu fico muito feliz de poder responder. Então, agradeço a dona Isaura aqui, o carinho que trouxe por nós. Obrigada, eu que agradeço. Dê um minuto para você se despedir, se desejar. Eu já me despedi, mas de qualquer maneira, eu agora vou apenas desejar muita paz nos lares de todos. É isso que de coração eu desejo. Muito obrigado pelos seus telespectadores, pelo tempo que a nós dedicado, mas eu nunca deixo de encerrar o programa com esta frase linda do Chico Xavier, porque aí permite que a gente reflite e volte atrás um pouco. Disse o Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. CBC 16. Aqui você se vê.